O que é que diz o Cernic? Porque quando isto aconteceu, houve uma coleta de alguns, vamos chamar de alguns vestígios que foram ali encontrados, que servem de algum material para peritagem, para a perícia ser levada a cabo. E depois destes exames, depois desta perícia, há um resultado subsequente que até hoje a sociedade moçambicana não teve, portanto, nenhum esclarecimento. Portanto, é mesmo por aqui, com esta fotografia, que damos início aqui ao nosso debate, saudando aqui os meus convidados. Elio Antumo, boa noite. Sabe que é sempre bem-vindo aqui, é a sua casa, é o seu espaço, para juntos fazermos o nosso juízo em torno destas matérias da atualidade nacional. Boa noite. Muito boa noite, Clemente Carlos. Boa noite, meu colega de painel. Saudar todos aqueles que se encontram do outro lado. E extensivo também para aqueles que fazem presente este programa. E também extensivo para a diáspora em 4 cantos deste planeta. E que venhamos aqui analisar todos os pontos aqui em alusão. Muito obrigado. Muito bem. Qual é o assunto que se lhe oferece? Portanto, dar o pontapé de saída. Temos aqui, tal como já listamos, Chiquinho Conde. Deve ou não continuar nos Mambas? Temos Madagascar. Que futuro pode-se esperar? Temos um ano, portanto, de Paulo Gwambe e Elvino Dias. O que tem a dizer sobre o nosso sistema judiciário e também do ponto de vista de investigação criminal, o que é que lhe vai à alma. Temos, portanto, estes tópicos que podemos nos debruçar. Na sua ótica, qual destes merece o pontapé de saída? Não é repetitivo, mas depende do senhor moderador. Podemos adiantar com o Elvino Dias, se calhar, porque também é esta semana, não é, que ele vai completar um ano do seu desaparecimento físico, e o Paulo Gwambe. E também a questão de Madagascar, que é tão pontual. Não desprezando os demais pontos, todos eles são importantes, mas quando a gente faz uma análise, percebe que estes têm aqui um protagonismo pontual a serem aqui enaltecidos. Muito bem, já que ainda não está praticamente decidido sobre onde começar, vou passar aqui ao seu colega de painel. Muito boa noite, Manuel Moian. É bem-vindo à tua TV e, em particular, ao Faça Seu Juízo. E uma feliz sexta-feira para si. Obrigado, Clemente. Saúde a todos os telespectadores, ao meu colega do painel. Agradecer a Deus pela vida, à tua TV por ter nos dado esse espaço. Com o meu ponto prévio, embora que não fui dado esse espaço, eu quero tentar pedir ao Edil de Maputo para, pelo menos, nos dar sombras na Praça da Juventude. É uma praça esta que é da juventude, tempo chuvoso, tempo de sol, tudo fica mal. Então, que nos dá mesmo uma sombra, embora que nos deu lá na internet. Primeiro reclamou-se do visual, do aspecto, portanto, que tinha aquela praça de Maguanine. Eis que agora já tem um jardim, tem, portanto, acesso à internet, tem lá plantas, bancos para sentar, agora faltam sombras. Falta sombras e o jardim não é regado. Então, esse jardim precisa ser regado. Sem isso, praticamente não estamos a fazer nada. É uma praça da juventude, certo. Digamos, é uma vista para a própria juventude da Universidade de Maputo. Então, o Edil de Maputo tem esse direito, claro, de nos dar sombras aí, para não ficar no sol, para podermos estar aí a navegarmos sobre os estudos do nosso país. Tem feito uso da referida praça? Tenho uso, sim, tenho feito uso. E quando não tenho atividades para fazer, tenho ido lá para a praça, ficando lá mais tarde. É irritante ficar num sítio que não há sombra. É difícil enquanto não haver espaço para isso. Amanhã, trouxemos aqui o caminhão que tombou de uma empresa, não vamos aqui citar, não fomos pagos para tal. Mas o caminhão tombou, esta aqui é a verdade, e os populares apoderaram-se ali do feijão Boer. Depois trouxemos Chiquinho Conde, portanto, deve este continuar ou não no comando dos Mambas. Temos ainda a questão do primeiro aniversário, após portanto, a passagem de Paulo Gwambe e Elvino Dias, que foram brutalmente assassinados no coração de Maputo. E eu pergunto assim, qual destes assuntos gostaria de começar? Bom, eu acho que todos são essenciais, mas... Sem esquecer o Madagascar, claro. Sem esquecer o Madagascar, claro. O país em si já está lá os militares que tomaram o poder, né? Isso, digamos que a África cada vez mais está a ganhar espaço na parte de golpe do Estado. Mas eu vou iniciar mesmo com o assunto Elvinos e Paulo Gwambe, se me permites. Primeiro, para dar forças à família Elvino e à família Gwambe, que não é tarefa fácil esta, que é uma pessoa que era tida como advogado do povo ao nível nacional, uma pessoa que fazia de tudo por amor ao seu próximo, alguém que não precisava a suborno, pelo menos aqui que eu acompanhava. Ele Dias sempre foi alguém que se entregava para tudo. O próprio Paulo Gwambe também,
que estava aqui, morreu por justa causa, né? Depois das eleições que o país teve, e houve essa matança. Então não sabe até então quem o matou. Embora tem vídeos aí, algumas imagens circularam nas internets, a justiça moçambicana não diz nada até hoje. Os seus colegas, advogados, saíram à rua e tentaram dizer que iam trazer o resultado, mas no fim das contas, até então, não há resultado nenhum. Eu quero lamentar sobre este assunto, o silêncio total que está acontecendo no nosso país, que são figuras, não digo que são figuras tão importantes, mas quando se tira a vida de alguém com uma arma e o governo não consegue esclarecer a proveniência da própria arma e quem o tirou, então não é fácil, Clemente, que a arma de guerra circula ao nível do estado de Maputo ou por todo canto deste país. Então é preciso que o governo já comece a trabalhar seriamente, fazer o controle das armas, que as armas não podem andar impune, qualquer um que achar que dá para usar a arma. Então, é lamentável, num país que está a celebrar 50 anos, que ainda não há esclarecimento das matanças, sequências dos empresários. Isso eu lamento bastante. É já amanhã que o Elvino vai completar um ano depois do desaparecimento físico, deixou crianças menores. E o bem que o presidente do Anamola está lá a dar assistência ou ajuda àquela família, nunca o abandonou. Hoje acompanhou um vídeo que ele dizia que a cerimônia primeiro vai passar da igreja católica, depois dali vai a campa no sábado. Então isso mostra claramente que ele ainda sente que o Elvino é para todos nós, ou todos aqueles que sempre acreditam no Elvino Dias. Muito bem, muitíssimo obrigado. Moiane, passando aqui para o seu colega, então o Manuel Moiane já deu aqui o pontapé de saída, portanto, a nossa discussão. Olha, primeiro, com muita dor e consternação, não é? É um homem, é um moçambicano, é um jovem que tinha um sonho naturalmente, com esposa, filhos, e a esta altura provavelmente estaria cá entre nós se os assassinos não tivessem programado eliminá-lo. Mas o legado ficou, foi pouco tempo de vida do Elvino Dias, mas quero eu acreditar que calou-se um corpo físico, mas não se calou um pensamento. O pensamento é revolucionário e é aquilo que o povo moçambicano, dia após dia, vai se revestindo, porque não se pode aceitar, diante do século XXI, assistirmos crimes bárbaros como este e ver uma justiça que está inoperacional, uma justiça que não diz nada até hoje. É um ano, quer dizer, vimos o CDD na pessoa de Adriano Novunga aparecer no CERNIC, nos princípios deste ano, na PGR, a submeter aquilo que é a pressão para que os órgãos de justiça pudessem trazer aquilo que é, no mínimo, alguma informação que pudesse trazer aqui um entendimento aos moçambicanos. Mas estamos a perceber que está a alinhar no pacote do falecido Gilles Stack, do Siba Macuacua, de João Chamusse, de vários outros moçambicanos que perderam a vida sem que a Procuradoria-Geral da República e os outros órgãos de soberania. Se calhar há quem em casa pergunte por que a Procuradoria-Geral da República? De uma forma simples e direta, vou tentar explicar aqui. A Procuradoria-Geral da República é o tribunal dos moçambicanos, é o tribunal do Estado moçambicano. É ali onde o Estado se apresenta para ver aquilo que são os seus problemas, aquilo que tem apontado, aquilo que tem tirado sono ao Estado moçambicano. É naquela instituição que os moçambicanos, que o Estado moçambicano coloca, apresenta aquilo que é a sua indignação por intermédio do Ministério Público. Então, se este órgão de soberania não traz uma resposta no tempo em que se pretende, nós ficamos sempre com uma pulga atrás da orelha. Por quê? Mas nós temos aqui alguns caminhos que nos levam a ter um entendimento da inoperância desta instituição. Olha, o Poder Judicial, enquanto estiver sobre a gestão do Poder Executivo, infelizmente teremos aqui um Poder Judicial a reboque ao sistema. Por quê? Porque o sistema é quem vai censurar, vai delinear aquilo que a Procuradoria e os tribunais devem fazer. Quer dizer, nós não temos aqui um tribunal, um poder judicial autônomo que depende de si para tomar aquilo que são as suas decisões. Depende do financiamento
do poder executivo, ou seja, depende daquilo que é o orçamento do Estado moçambicano. A quantia que é disponibilizada para os tribunais é com aquele valor que os tribunais devem funcionar. Então, há tanta coisa que o tribunal precisa de fazer, precisa de investigar para trazer aquilo que é a matéria, para acusar quem quer que seja, mesmo aqueles que ainda gozam de presunção de inocência, acaba não tendo pernas suficientes para trazer esses resultados. Por quê? Porque estão limitados. Mas isto interessa a um nível, a um grupo de pessoas neste país, que os tribunais venham dançar a sua própria música. Porque se os tribunais começam a dançar uma música da sua alçada, naturalmente que muitos indivíduos que praticam aqui aquilo que é o assassinato econômico deste país, a esta altura estariam a responder na vara da justiça. Então, para dizer que, primeiro, é preciso que venha-se libertar, venha-se criar aquilo que é um desgrudar entre o poder executivo e o poder judicial, para que nós possamos ver um poder judicial a andar com seus próprios pés e, naturalmente, a trazer resultados para os moçambicanos. Mas eu dizia aqui que isto interessa a uma elite neste país, que os tribunais não tenham pernas para andar, porque eles vão dançando ao seu belo prazer e ninguém vai os fazer nada. Nós vimos o calote das dívidas ocultas, quer dizer, a gente viu que o crime na qual aqueles senhores preconizavam, pautaram por ele, a lei já preconizava qual era o tempo que eles teriam na cadeia. Então, é muito dinheiro que foi dilapidado, que foi feito um empréstimo em nome do Estado moçambicano, não é? Mas que este dinheiro não serviu aos moçambicanos, serviu a um grupo de pessoas, que este grupo de pessoas hoje já goza da sua liberdade e está a usufruir deste dinheiro. Mesmo na questão das dívidas ocultas, nós sabíamos muito bem que aqueles indivíduos que foram responder na vara da justiça, na brigada operativa, que é a BOO, não são os verdadeiros protagonistas desta ação da dívida oculta, não é? Existem aqui aqueles senhores que constantemente o Efigênio Batista tocava em nome deles, mas estes senhores em nenhum momento apareceram dentro do tribunal, nem sequer com uma própria iniciativa de dizer, não, eu vou aproximar o tribunal porque eu estou a exercer este cargo do mais alto magistrado da nação, mas eu vou me colocar no tribunal para dar aquilo que eu me parecer. E na altura que este senhor estava a governar o Ministério da Justiça, foi ali onde desapareceram 500 milhões de dólares norte-americanos, que até hoje não se sabe dizer para onde é que foram. O Partido Frelimo recebeu da Privivest 10 milhões de dólares norte-americanos, que até hoje não se diz nada. Por que não se diz nada? Porque é uma justiça que está partidarizada, é uma justiça onde não tem como andar, porque o chefe maior é aquele que está em frente dos destinos deste país e, infelizmente, os camaradas são aqueles que ocupam cargos de grande chefia a nível da Procuradoria, a nível do Poder Judicial, são estes que se encontram no final de semana, são estes que encontram nos casamentos, nas festas, e isto acaba neutralizando aquilo que é a ação do juiz, aquilo que é a ação do homem da lei, em prol no que diz aquilo que é a Constituição da República, aquilo que a lei preconiza que deve ser feito para aqueles que transgridem a lei, acaba-se não se aplicando aquilo que é a lei, porque são indivíduos que estão numa dependência. Então, são vários fatores aqui a serem elencados que acabam neutralizando aquilo que é a ação do Poder Judicial, porque o partido do poder é quem determina como é que o Poder Judicial deve funcionar. A gente vê no Brasil, tudo bem que há quem diga, não, nós temos o sistema presidencialista. Os norte-americanos também têm um sistema presidencialista, mas os tribunais são autônomos, os tribunais dependem de si mesmos. Por isso que a gente vê, quando um indivíduo tropeça, imediatamente a lei faz sentir. Vimos no Brasil Lula da Silva, esteve preso, vimos a Dilma no impeachment, também esteve numa situação com o Poder Judicial. Quer dizer, é sistema presidencialista, mas não pode afetar nos órgãos de soberania do Estado. Aqui já não. O Poder Executivo entra em todos os setores deste país e isto acaba manchando aquilo que é a boa resposta
que o tribunal, que a PGR deve trazer para qualquer que seja a pessoa. A questão do protecionismo, quer dizer, enquanto se proteger aqui, quer dizer, nós aqui temos moçambicanos de primeira e moçambicanos de segunda. Uns podem aparecer na imprensa a ser entrevistados pelo crime que cometeu, uns não podem. A questão da nomenclatura também, este é outro assunto que acaba fazendo com que o poder judicial ele não tenha pernas para andar e, infelizmente, nós temos assistido sempre essas novelas que nunca têm um fim, porque há quem pega no processo, coloca na gaveta e as coisas ficam assim em banho-maria. Melhor. Eu estava mesmo a pensar no Evelino Dias de Paulo Guam. Moiane, olhando assim para este tipo de situações que temos acompanhado no nosso país, eu pergunto assim: os assassinatos históricos de figuras que assumiram para si mesmas a luta pela verdade, a luta contra a corrupção, a luta contra, portanto, a dilapidação do erário. E muitas destas pessoas, se quisermos aqui mencionar, o dia vai acabar. Amurane, portanto, temos aqui Evelino Dias, Gil Stack, o Carlos Cardoso, o Pondeca, João Chamus. Então, Chamus, quer dizer, é uma lista aqui. Velho de Gaza. Eu não sei se percebe que esta lista é interminável. A minha pergunta para si é: será que esta matemática, eu não sei quem são, não estamos aqui para acusar a ninguém, não temos nomes, não sabemos quem são os assassinos. A minha pergunta para si é: será que esta matemática dos assassinos de tirar a vida para implantar o medo e a subserviência, isto é, para que todos os obedeçam, será que está a funcionar? Não está a funcionar. Por quê? Porque cada vez mais que matam e estão a fazer com que as pessoas ganhem mais coragem. Ninguém esperava, não estamos aqui a querer fazer política, mas ninguém esperava que depois das eleições nós teríamos uma manifestação tão violenta daquela. Por quê? Porque o nosso Estado, ou o nosso governo, já perdeu o poder. É preciso frisar que nós estamos a incitar, não é? Claro. Nós estamos aqui a dizer que as pessoas devem se manifestar. Sim, é isso que estou a dizer. Certo. Então, para dizer que o nosso governo já perdeu a legitimidade de ser o governo deste país, porque o que mais consegue fazer nesses últimos tempos é usar cães, gás, blindados e armas para intimidar a população, e a população já não consegue recuar. Pode acreditar, se não houvesse diálogo, até este momento, talvez o país estaria em um momento difícil até hoje. O diálogo foi fundamental. Aquele aperto de mão que depois foi desvalorizado, afinal teve algum efeito? Teve algum efeito, porque, digamos, não estamos na campanha, não estamos a falar sobre diálogo, né? Mas o assunto tem a ver com o poder político e tudo mais. Então, a aperto da mão deu resultado, sim, por quê? Porque a pessoa que convocava as manifestações decidiu que temos que sentar, negociarmos para que haja paz no país. E aconteceu, e as manifestações também pararam. Temos que isso ver como que as coisas funcionaram. Certo. Então, matando ou não matando, sim, não é colocar o medo, Clemente, porque depois da morte do Evelino Dias, talvez achava que aquilo é dizer que matando o Evelino Dias seria o fim do Venâncio, seria o fim dos que apoiavam o Mendani. Cada vez mais as coisas cresceram. E o medo para as pessoas já saíram. O governo deve sentar e criar condições de como namorar, por assim dizer, a população, porque essa população já não tem medo. Qualquer coisa que acontecer, a população já consegue resolver com as próprias suas mãos, né? Como antigamente nós conseguíamos ir às quadras mais próximas. Agora já ninguém se preocupa em ir à justiça, porque a justiça praticamente já não grande confiança à população. Como bem disse o meu colega, quando tivemos uma justiça que anda a reboque do regime, praticamente não teremos nenhum resultado. Então é preciso que o governo tenha outras estratégias aqui de como ter uma confiança com a população e matando as pessoas que tenta trazer a verdade. Eu não acho que é o fim das coisas. Cada vez mais estão a crescer. Eu falo de si mesmo, Clemente. Você como moderador, as pessoas também dizem que não, este fala muito, temos que correr com ele. Mas você nunca desistiu da sua luta. Então, há pessoas que se inspiram também em ti como Clemente. Se eu crescer, quer ser mesmo Clemente. Então, são muitos Evelino Dias, são muitos Paulo Guambes que estão a crescer mais. Você, ultimamente, na praça moçambicana ou na praça em geral, você encontra muitos miúdos que estão a seguir a vida política, muitos miúdos estão a seguir a vida de Evelino Dias. Falando de Evelino, amanhã que será a cerimônia, você pode ver as redes sociais como vão ser. Vão estar super inundadas a clamar para o Evelino Dias viver nós. Tal. Matando, não matando, isso não é tirar o medo nas pessoas. É cada vez mais dar força às pessoas manter-se firmes e continuar a lutar. Muito obrigado, Moiane. Yantumbo, eu fazia aqui esta provocação e gostava também de ter o seu parecer.
segundo a matemática dos supostos assassinos, que fique bem claro, não temos aqui nomes, não temos rostos por apontar, mas a verdade é que alguém está a apertar o gatilho. Eu pergunto, esta matemática aqui, este cálculo, esta geometria aqui, os assassinos estão aqui empenhados a calcular, está a ser eficaz ou não? No sentido em que as mortes que temos vindo a acompanhar neste país estão de facto a retrair aquelas vozes que lutam contra a injustiça em Moçambique? Não constitui a verdade porque a soberania reside no povo. Isto promove a subversão. Isto promove a questão da rebeldia. Isto promove aquilo que é a insubordinação. Ok. Porque quanto mais silenciar-se vozes de indivíduos que têm como visão o bem-estar do Estado moçambicano, isto é o mesmo que pegar petróleo e colocar numa fogueira. Quer dizer, o petróleo na fogueira não tem como missão apagar o carvão, mas sim aumentar aquilo que é a expansão do próprio fogo. Certo. Então, para dizer que isto promove a subversão do Estado moçambicano, a anarquia ela vai se instalando em cada canto. Nós temos visto a questão do Bobola, aquilo mostra claramente que é uma semente que se lançou e que está a germinar e que está a dar os seus próprios frutos. Então, a justiça ela deve ser feita para que os moçambicanos sintam-se realmente representados pelos órgãos de justiça neste país. Quer dizer, enquanto a justiça ela não for cega, usar óculos, naturalmente que nós vamos ver questões iguais a estas. Por quê? Porque a nossa justiça ela não tem sido cega. Ela tem sido uma justiça com óculos e óculos com lentes muito bem graduadas. Uns podem ir à barra da justiça e outros não podem. A questão do protecionismo aqui é muito sério. Não se pode não parece contraditório dizer que a justiça tem olhos e com uma lente bem graduada, significa que tem uma visão apurada. Se tem uma visão apurada, por que meia volta há críticas de que a justiça nada está a fazer? Não, eu quando digo ela tem que ser cega, estou aqui a tentar dizer que não pode olhar para quem quer que seja. Basta que esta pessoa esteja numa situação de conflito com a lei, a lei ela deve... Ou é um olhar seletivo? Não pode haver, não, aqui não há questão de olhar seletivo. A lei ela deve ser aplicada a quem quer que seja, certo, independentemente daquilo que é o seu extrato social, aquilo que é o seu grau acadêmico, aquilo que é a sua cor partidária, aquilo que é a sua raça, aquilo que é a sua pele. Mas, para isto, é preciso que aquele que tem a sentença, aquele que julga os casos, ele tem que ser cego. Só sendo cego é que vai pautar por uma justiça genuína. Mas a nossa justiça aqui, ela não tem sido cega. Ela tem sido uma justiça para olhar para quem eu devo pautar por aquilo que é a lei ou para quem que eu devo aqui absorver. Quer dizer, nós estamos num país onde até as sentenças, elas são compradas. Se você não tem condições, o teu protagonismo, ou seja, a tua razão é transferida para uma outra pessoa. A gente vê sempre nas televisões, organização social, um indivíduo que está numa casa desde 1975, é provado isto por lei, mas aparece um indivíduo que se calhar nem tinha nascido ainda em 75 e diz, não, este terreno 15 por 30 pertence-me. Então, e a gente vê este indivíduo com um documento a legitimar aquele terreno ou aquela casa para a sua pessoa. E o legítimo proprietário é escoraçado. E o legítimo proprietário é escoraçado, tem vizinhos ali a testemunharem que este senhor casou-se aqui, fez filhos aqui, tem netos aqui, tem bisnetos aqui. Quer dizer, que prova que este senhor tem um histórico naquela zona, mas aparece alguém, um paraquedista, porque tem dinheiro e acha que este indivíduo não pode viver nesta zona, é escuraçado. E apanha-se no final de tudo a sentença a julgar a favor do indivíduo que nem sequer é conhecido. Mas porque
A justiça aí usa óculos, usa binóculos para fazer aquilo que é o processo seletivo. Então, A justiça tem filhos indiados? naturalmente que a nossa justiça tem filhos enteados, por isso nós temos visto aquilo que tem acontecido na nossa sociedade. É muita injustiça. Eu falava aqui ontem a questão do provedor da justiça, não é, que tem que trazer aquilo que é justiça aos moçambicanos, mas infelizmente também é um órgão que depende do orçamento do Estado para ter a sua máquina administrativa a funcionar. Enquanto esses órgãos estiverem a reboque do orçamento do Estado moçambicano, não forem independentes, infelizmente não vão trazer resultados. Mas isto é um propósito que o governo do dia aplica para que aqueles que estão acima da lei neste país, infelizmente existem indivíduos que estão acima da lei neste país, não sejam responsabilizados pelos seus maus atos, porque nós temos visto aqui homens que a esta altura já deveriam ou estar nos calabouços ou estarem a responder diante de um juiz, mas não estão, porque a justiça ela não é cega, ela põe óculos e quando põe óculos acaba escolhendo quem pode ir para uma penitenciária e quem pode ir para os países fiscais, ir fazer aquilo que é um investimento do dinheiro que desviou aqui do erário público moçambicano. Então, vamos fazer apenas 6 minutos de conversa, de interação com os telespectadores. O terminal já está à sua inteira disposição. Pode ligar para nós, deixar então o seu pensamento em torno